Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para fazermos a oração das 22 horas. Que Deus abençoe a todos. Campo Grande agora é 21 horas e 2 minutos, mas como eu estou seguindo o horário de Brasília para orar nos grupos, então, esta oração tem o título como oração das 22 horas. Muito bem, amados, eu quero ler um salmo para fazermos a oração de hoje. Salmo 4. Davi diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Não angústia-me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Muito bem, amados, diletos irmãos, feita a leitura do Salmo 4, vou tecer um breve comentário. Deixa eu fechar a Bíblia, para que nós possamos orar. O Salmo 4, ele é um soneto de esperança. Os salmos são canção, são poesias. As poesias em forma de salmo. E o Salmo 4 faz parte dos poemas escritos de forma devidamente inspirado, tendo seus autores como protagonista, que em meio às duras e desafiadoras situações da vida, foram instrumento de Deus para nos trazer a inspiração divina, para nos inspirar e encorajar em nossa jornada de fé, no trânsito da vida, no caminho da vida. Esse salmo é de Davi. Davi é o autor desse salmo. Se Davi não tivesse sido inspirado, ou se não tivesse também provado, passado por sua dolorosa provações, nós não teríamos acesso a esse louvor, a esse poema ou a esse soneto de esperança. E as canções que nos inspiram a ter paz. Paz em meio à guerra que enfrentamos todos os dias. Quando digo que enfrentamos guerra, não aquela guerra corpo a corpo ou que está acontecendo nos países fora do Brasil. A guerra que enfrentamos são guerras invisíveis. Enfrentamos espíritos, enfrentamos potestade, enfrentamos opressores. A guerra que encontramos
que enfrentamos são guerras espirituais, travado no campo espiritual. Em meio à guerra podemos declarar a palavra de Deus, assim como Davi sempre fez. Davi transformou sua composição em música. Deus quer dar-nos da sua graça, dar-nos vida transformada, vida abundante. Nossa realidade é que vivemos num mundo que perdeu a esperança. E nós, servos de Deus, não podemos perder a esperança. Porque a esperança, ela traz confiança, e a confiança, ela manifesta a fé. Fé para travarmos nossa luta cotidiana, para sairmos ao campo em busca da nossa vitória. O Senhor é revelado nessa poesia bíblica como o Deus da misericórdia, que alivia a angústia e ouve a oração. Aqui nós vemos que Davi diz que devemos nos aquietar. Aquiete-se, diz ele. Mantermos calado é algo que nos torna sábio. Conselho vindo da parte de Davi para que nós possamos ser sábios. Mas é difícil de seguir muitas vezes esse conselho, porque queremos falar, queremos muitas vezes queixar dos nossos problemas. Nossa alma vive constantemente agitada. Nosso ser ferve por dentro, enquanto corremos quase que atrás do vento. Corremos a carreira, muitas vezes do desesperado. Carreiras que corremos, queremos de imediato as nossas bênçãos. E essas preocupações nos levam à incerteza. A incerteza tem acarretado ansiedade em nosso ser. Angústia que invade a nossa alma. Angústia sem fim. E quando paramos e nos aquietamos debaixo da asa do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, então podemos descansar e desfrutar dessa benignidade, desse amor, ter a nossa fé avivada, ter a certeza de que a misericórdia de Deus tem se manifestado em nossa vida. Temos em cada salmo um alento para a alma. É como se cada poema manifestasse a luz do Senhor. Que a luz fosse resplandecendo sobre nós e fazendo com que nossa vida viesse a refletir. Que a alegria venha se manifestar sobre a nossa face e o brilho do esplendor de Deus possa brilhar sobre cada um de nós. Esse salmo nos mostra a experiência que Moisés teve quando ele sobe ao monte e desce do monte com seu rosto resplandecente. No livro de Êxodo 34, verso 29, conta-nos a história de Moisés subindo ao monte cheio de dúvida, vacilante, cheio de preocupação. Mas quando desce do monte, seu rosto resplandece
como o sol do meio-dia. Essa luz que resplandece, ele transforma a nossa alma. Precisamos dessa transformação quando conversamos com o Senhor. É evidente que não temos luz própria, mas com a luz que reflete sobre nossa vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso sol de justiça. Assim como nós que, quando voltamos para Deus, muitas vezes voltamos cheios de treva e passamos a andar com Ele, passamos a refletir sua luz. Luz que vem sobre o nosso rosto, sobre a nossa vida. Então, Cristo é a luz dos céus. Cristo é que pode iluminar a cada um de nós. Em Cristo podemos habitar. Cristo tem o poder de trazer luz sobre as trevas do pecado, dissipar todo o pecado, nos conduzir no caminho da vida, com o nosso coração iluminado. Deixe a luz dos céus refletir sobre tua alma. Tem até um hino no cantor cristão que diz que Cristo é a luz dos céus. Davi, o salmista, diz no verso 7 que Deus havia enchido seu coração de alegria. Uma alegria retumbante. Uma alegria de um nível elevada. Uma alegria expressa na figura de linguagem de alguém com fartura de provisão. Uma alegria na linguagem de prosperidade. Ele compara esta alegria mais do que o próprio vinho, mais do que o trigo e o vinho. E essa alegria que Cristo tem para dar-nos a alegria mais intensa e profunda, que vai além de todos os bens materiais desta vida. O salmo encerra-se com o cair da tarde e a entrada da noite, o encerramento do dia, que com uma insondável paz, diz o Davi, que ele deita-se e sabe que logo pegará no sono, pois o Senhor fazia ele viver em segurança. Que alegria, amado, trazer sobre nossa vida a graça de Deus que nos enche de prosperidade, de riqueza, que nós possamos fazer do Salmo o louvor da nossa alma. Ele diz, em paz me deitarei e dormirei. Em paz eu deito e logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Sem a presença de Deus, muitas vezes a insônia vem. Nós perdemos a segurança, perdemos a nossa capacidade, muitas vezes, de usufruir da graça de Deus. Mas quando deitamos com nosso coração aliviado, sabendo que Deus é o nosso escudo, podemos descansar, dormir tranquilamente. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, na oração das 22 horas, o horário que escolhi, orar dentro do grupo Amigos de Jesus Cristo Redentor. E estarei, Pai, compartilhando com os demais grupos. Eu te peço, Senhor, que as palavras proferidas por mim nesse dia de hoje possam impactar o coração desse teu servo, dessa tua serva que me ouve. Que este irmão, Pai, esta irmã, que tinha perdido sua paz,
que muitas vezes tem noite de insônia, ou tem que tomar um remédio controlado para dormir. Deus entra na vida desse teu servo e faça com que ela deite em paz e logo adormeça, confiando na promessa do Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O salmista disse: em paz me deitarei e logo dormirei, porque o Senhor é minha segurança. Então, Senhor, seja nosso escudo, seja nossa segurança. Guarda-nos no teu átrio santo. Leva-nos, ó Deus, a termos paz contigo, a usufruir desta paz. Que a tua graça toque a nossa alma. Que a tua graça ilumine nosso ser. Que todo mal caia por terra, Senhor. E que o Senhor seja a nossa justiça, nosso escudo e a nossa fortaleza. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, Pai. Eu oro pelas minhas filhas, pela Simone e pela Silene. Eu oro pelas minhas netas, pela Isabela, Gabriela, Helena. Eu oro, Senhor, pelos meus genros, o Carlos, o Rodrigo. Eu oro, Senhor, pela minha sogra, pelo lar da minha sogra, pelos familiares da minha esposa, a família Caetano do Nascimento. Eu oro, Deus, pelo meu familiar, pelos meus irmãos sanguíneos, Pai, pela minha irmandade carnal, que é a família Louveira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo, dizendo muito obrigado. Amém e amém.